Olá, meu nome é José Alcimou. Estamos chegando de um abençoado retiro espiritual, celebrando o 7º ano de retiro e como Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Sempre quando a gente volta muito cansado, mas feliz por aquilo que Deus faz, né? 2012 está chegando. Já estamos nos preparando para a temporada de 2012, para a honra e glória do Senhor. E nessa noite nós vamos ter o privilégio e a oportunidade de ser ministrado por uma pessoa muito querida por nós, muito querida por mim. Ele já esteve no nosso meio como um dos diáconos da igreja. Ele já ministrou servindo no Ministério de Grupos Pequenos. E Deus o conduziu para pastorear um rebanho, uma igreja lá em Sobral. E hoje nós vamos ter o privilégio de ser ministrado pelo amigo Márcio Félix, que chega até aqui. Que é um amigo. Eu vou estar com ele no próximo domingo na igreja, pregando lá em Sobral. E hoje ele vai estar aqui para trazer para nós o recado que Deus já colocou no coração dele. Eu queria orar e passar a palavra para o meu amigo Márcio. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar nessa noite conduzindo o Márcio, porque com certeza vai ser usado por Ti para ministrar os nossos corações. Unge o teu servo, capacita, Senhor, e obrigado pela vida dele, Senhor, obrigado pelo ministério dele, obrigado pela disposição dele, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Uma boa noite na paz de Jesus, amém? Vocês não sabem a alegria que eu estou aqui de poder estar nessa noite aqui com vocês. Estive de manhã já no culto pela manhã. E realmente é um tempo, estou muito emocionado, porque eu tenho um carinho, um amor muito grande por essa igreja. Aqui foi há 14 anos atrás, foi a igreja onde eu e minha esposa chegamos. A igreja se reunia ainda no 7 de setembro, e a partir dali, eu acho que o pastor Simão nem se lembra, mas o meu primeiro ministério nessa igreja foi cuidando de livros com ele, na biblioteca. Naquele ano nós chegamos aqui e foi o ano do EPL, que foi no centro de convenções. Me lembro que, se não me engano, 1.200 participantes naquele ano participaram do EPL. E quando acabou o EPL, nós passamos, eu acho que um dia inteiro contando o livro, eu e o pastor Alcimor, num porão de uma livraria que tem aqui em Fortaleza. Eu acho que ele nem se lembra disso. E depois nós começamos a nos envolver com o Ministério de Integração, cuidando dos novos convertidos. No ano de 2000 nós fomos desafiados a ficar tempo integral, e a partir dali nos envolvemos com o Ministério de Grupos Pequenos, antigo Agrupe. Então foi um tempo muito precioso, um tempo de muito aprendizado, de muito conhecimento, de muita formação, de muita transformação. E em 2009, Deus, de uma forma que nós ainda estamos tentando entender, que Ele fez conosco, nos levou para Sobral. Então nós estamos pastoreando uma Igreja Batista Vale do Acaraú, em Sobral. Um grande desafio. Sobral hoje é um dos menores índices de evangélicos no estado do Ceará. Sobral só tem apenas 4,76% de evangélicos, e é um grande desafio, porque o modelo de evangélico, de igreja que tem na cidade de Sobral, é um modelo que eu gosto sempre de dizer, até tive a oportunidade de falar na reunião de pastores, que nós temos que fazer uma reflexão como igreja naquela cidade, porque é um modelo onde você tem muita unção, muito barulho e pouca força moral. Então a própria igreja acaba sendo um entrave para a expansão do evangelho naquela cidade. Nós, em 2009, chegamos ali com um grupo de 20 pessoas, éramos 20 pessoas. Eu me lembro que eu pregava para um grupinho assim bem pequeno,
e muita disposição, muito desejo de compartilhar aquilo que nós aprendemos nessa igreja, na IBC, e muita oração, muita luta com Deus, mas o Senhor, no tempo dele, na vontade dele, foi nos honrando. Nesse mês de outubro nós tivemos o batismo, no primeiro domingo desse mês, e nós chegamos ao nosso 101 membros. Tínhamos 20, nós temos 100 membros, 101 membros, e com uma frequência de culto de 130, 140 pessoas. O prédio é pequeno. Agora em 2012 nós já vamos partir para o segundo culto, e estamos orando, pedindo a Deus que o Senhor nos direcione para um terreno também, para sonharmos uma igreja para o futuro, para aquela cidade. A igreja hoje toda é estruturada em grupos pequenos, ministérios. Grupos pequenos tem sido algo que desceu para o coração da igreja, é uma linguagem muito fácil. Você pergunta, você cruza com os membros da igreja, se você está em grupo pequeno, está todo mundo em grupo pequeno, então tem sido muito gratificante ver o que Deus tem feito naquele lugar, e ainda irá fazer. E a IBC é responsável por isso. Nós começamos, como eu falei, em 2009, e a partir dali nós começamos a fazer alguns eventos, retiro de casais, onde o preletor foi o pastor José Edson. Fizemos o Atitude para os casais, o preletor foi o Jones. Domingo passado, final de semana passada, fizemos o Atitude para os jovens, com 73 jovens. E quem esteve lá foi o Orlando e Banda, foi um tempo muito precioso. E já esteve conosco o Nelson e a Rosvita. Enfim, nós estamos muito felizes pela parceria, pelo apoio, porque nós temos a certeza que a IBC é um grande modelo de igreja. Nós temos muito ao que partilhar e compartilhar para abençoar tantas vidas, e nós temos experimentado isso, amém? Então eu quero desde já deixar assim minha gratidão a vocês, a IBC, a igreja, né? Aos pastores, à liderança e a toda a igreja. Eu sei que recentemente a IBC concluiu uma série de mensagens sobre família, e nós vamos estar começando uma agora em novembro lá em Sobral, restaurando os pilares da família. E assim, Deus tem falado muito no meu coração sobre isso. A cidade de Sobral, a periferia de Sobral está comida pelo crack, assim como os grandes centros desse país. E nós, quando nós conversamos com as pessoas envolvidas no CAPS, né, nos órgãos que cuidam das pessoas adictas, e o vício, a adicção é apenas um sintoma de algo mais profundo que nós sabemos que está acontecendo nessa sociedade, que é a desestruturação, a desfuncionalização da família. Então, eu tenho dito lá em Sobral, na Ibava, que o investimento em família tem que ser constante. Nos dias de hoje, como igreja, nós temos que constantemente estar investindo pesado na família. Não é muito difícil as pessoas que chegam hoje na igreja vêm de 2, 3, 4 casamentos, filhos com todos esses casamentos, deixando um lastro um legado de abandono, de rejeição, e isso tem levantado uma geração de pessoas com deficiência emocional, e chega na igreja, e nós temos que aprender a tratar com isso. Então a mensagem de hoje à noite é a expressão um pouco do que Deus tem colocado no meu coração sobre a família. Eu quero convidá-la a abrirem comigo em Mateus capítulo 6, texto muito conhecido, que é a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, a oração do Pai Nosso. Amém? Jesus, falando aos seus discípulos, disse: vocês orem assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amados, como eu falei, nós estamos diante de uma nova tolerância baseada na inversão e na aversão aos valores bíblicos, que tem produzido uma nova geração bem diferenciada. Talvez, no meu entendimento, talvez nós enfrentamos o pior tipo de perseguição espiritual que a igreja poderia sofrer e ter enfrentado, que é a permissividade moral, que associada ao avanço tecnológico tem engendrado uma cultura globalizada cada vez mais anticristã, afetando diretamente a configuração da família e a saúde da igreja. A real situação da igreja, amados, sempre é um reflexo do que está acontecendo na família. Então, tudo que nós estamos vendo ao nosso redor aí é o reflexo do que está acontecendo na família. Partindo da premissa que a família é a célula da sociedade, o que temos hoje é um gigantesco câncer social. O psicanalista francês Charles Melman, num dos artigos da revista Veja, eu acho que tem aqui no slide, ele diz o seguinte: a família está acabando. Declara esse psicanalista. Ele disse que assistimos a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. Então, esse camarada ele chega a essa conclusão que está acontecendo. É interessante porque a sociedade que melhor definiu e estruturou a família foi a sociedade ocidental, a sociedade norte-americana. Os Estados Unidos é uma potência, não é por acaso. Desde a sua colonização, toda a sua colonização ela foi baseada numa boa estrutura familiar. Por isso que ela se tornou uma grande potência. Ela se torna incomparavelmente uma das maiores potências, a potência mais forte que nós temos hoje. Só que, infelizmente, a partir da década de 60, começa a acontecer um crescente retrocesso nessa estrutura. Eu quero deixar aqui com vocês um breve apanhado histórico da desfuncionalização familiar que tem se espalhado por todo o mundo. Tudo começou, queridos, com a descriminalização do adultério e a famosa cultura do divórcio sem culpa, que começa a acontecer nos Estados Unidos durante a década de 60 e 70. Seguido pela cultura do não casamento, sexo livre, drogas e rock and roll. E essa cultura, ela se propagou tanto nas sociedades ocidentais, principalmente, que atualmente o que nós estamos vendo, até aqui no Brasil, é que além dos heterossexuais não quererem se casar, os homossexuais estão brigando por esse direito. Consequentemente, veio a epidemia das adolescentes grávidas, dos pais precoces, que vão se multiplicando em um ciclo geracional, reduzindo a 15 anos em média. Recentemente, eu e minha esposa recebemos uma secretária, uma diarista na nossa casa, em Sobral. Sentamos para almoçar, ela sentou com a gente na mesa, começamos a conversar para conhecê-la melhor. E ela disse que tinha 30 anos de idade. Na casa dela estava a filha de 15 com uma criança, um bebê de 1 mês nos braços. A média, o ciclo geracional em média está diminuindo, é 15 anos. Uma criança gerando outra criança. Amados, isso agigantou a sinistra indústria do aborto,
no dia 12 de outubro, dia da criança, foi encontrado 9 potes com fetos dentro em um matagal na periferia de Sobral. Desconfia-se que em Sobral já tem uma clínica de aborto. Uma sinistra indústria do aborto, onde milhões de crianças têm sido assassinadas pelas próprias pessoas que mais deveriam aceitá-las, protegê-las e amá-las. Amados, tudo isso tem produzido, sabe o quê? Um aumento exponencial nas desordens psicoemocionais. As pesquisas apontam que em 30 anos o percentual de pessoas com distúrbios depressivos subiu de 30% para 30%. E a previsão é que em 2020 será realmente o mal do século a depressão. A perda dos vínculos existenciais tem elevado exorbitantemente os índices de abuso e violência. São mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. E tudo isso é a receita para a proliferação da pedofilia, prostituição infantil, pornografia e todo tipo de violência e perversão sexual. Amados, olha, hoje eu entendo muito bem, como pastor titular de uma igreja, numa cidade do interior, que é uma cidade grande, porque Sobral está colocada na região norte e é como uma capital da região norte. Tudo fica girando em torno dela. E todas essas mazelas têm chegado na igreja. Tenho conversado com pessoas com problemas seríssimos. Tenho aconselhado pessoas com problemas seríssimos, casamentos destruídos, pessoas que vêm com um lastro de sofrimento dentro da sua casa, dentro do seu lar, produzindo, se achegando à igreja com uma mente, o coração destruído. Tudo isso porque nós estamos vendo dentro dessa sociedade. Dessa plataforma de falência familiar, emerge e cresce o legado de miséria e violência, um cenário de uma verdadeira guerra urbana, que dissemina o pânico, principalmente nas grandes cidades. Toda essa patologia social, fundamentada na violência e criminalidade, é apenas o efeito colateral da morte da família. São trágicas reações de uma geração que tem sido privada dos relacionamentos existenciais, sofrendo todo tipo de psicopatia. Agora é interessante que isso tem refletido até na criação dos nossos filhos. Temos uma confusão entre correção e violência. Ou seja, são tantos os abusos na família hoje, que isso tem levado até o governo querer interferir diretamente na forma como os pais devem educar os nossos filhos, os filhos. Produzindo assim, amados, uma geração de delinquente que cresce sem correção e cada vez mais, cada vez menos respeita os pais e qualquer tipo de autoridade. Enquanto a palavra de Deus diz em Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor de Deus te dá. Amados, essa é a realidade que nós estamos vendo. Conta-se a história de uma mãe zelosa em uma igreja nos Estados Unidos que estava sendo ameaçada de perder a guarda do filho. O motivo é porque usava uma varinha para corrigi-lo. Depois de explicar biblicamente por que agia dessa forma, perguntou ao policial que a confrontava: sabe por que eu uso a vara para corrigir o meu filho, quando isso é necessário? Ele perguntou: por quê? Ela disse: você está vendo esse cacetete pendurado em seu cinto? Sim, disse ele. Se eu não corrigir o meu filho com a vara, daqui a pouco quem vai bater nele com esse cacetete é você. É a pura realidade. Queridos, quando nós estudamos a queda e destruição de grandes impérios e sociedades que marcaram a história da humanidade, como a sociedade diluviana, a sociedade de Sodoma e Gomorra, impérios como o babilônico, romano, o inca, percebe-se alguns aspectos comuns com que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Primeiro aspecto, relativização moral.
A sociedade de hoje é tudo relativo. Não existe mais valores absolutos. É a sociedade cujos fundamentos estão profundamente ameaçados pela banalização do pecado e a legalização da iniquidade. Outro aspecto comum, perversão e animalização do sexo. Uma sociedade extremamente sensualista, onde é pregado a sensualidade de uma forma descarada, o que nós estamos vivendo hoje. A cultura hedonista do prazer em detrimento do casamento, é o prazer pelo prazer, onde os relacionamentos se tornam descartáveis. Essa é uma realidade de hoje. Outro aspecto comum são as perdas dos vínculos familiares. É quando uma massa crítica da sociedade encontra-se desconectada dos relacionamentos existenciais, desconhecendo quem é pai, quem é mãe, marido, esposa, filho. Olha, facinho você encontrar uma pessoa que não sabe, um menino hoje, quem é teu pai? Não sei. E é interessante é que quando você assiste o jornal, eu fico impressionado como aparece, como tem pessoas que vai para o jornal procurar o pai que perdeu há 20, 30 anos. O quanto isso é importante. Outro aspecto comum, a explicitação do ocultismo. Um crescente e explícito envolvimento com rituais satânicos. Ou seja, o que era oculto agora é bonito ser explícito. A era dos bruxos, feiticeiros, vampirismo. Quais são os livros mais vendidos? Os livros mais vendidos que foram agora foi A Lua Nova, Crepúsculo. Vampirismo, o que era oculto agora é bonito, porque traz seguidores. Uma das bandas mais assediadas no Rock in Rio foi a tal de Slipknot. Os camaradas com umas máscaras satânicas. E é bonito. A sociedade acha bonito isso. Amados, este tem sido desafiador pano de fundo, principalmente nas sociedades ocidentais. Se não fizermos algo como igreja, certamente estaremos fadados a uma inevitável destruição. Qual é o papel da igreja diante desse panorama, desse pano de fundo? Qual é o papel da igreja? Eu entendo que nós precisamos nos ajustar como agente de transformação para interagir com toda essa arena de desafios, ou caso contrário, ao mesmo tempo em que uma grande colheita tem sido feita, os frutos rapidamente se perdem. Olha, são tantos os que tentam permanecer na igreja enfermos e, consequentemente, infrutíferos, que acabam desistindo da fé, morrendo espiritualmente. Isso quando não acontece, sabe o que? Os abusos espirituais por líderes que traumatizam ainda mais, acelerando o processo de perdas. O pior é que todo esse impacto tem favorecido, sabe o que, amados, que eu tenho percebido? Um evangelho cada vez mais humanista, permissivo e descentralizado da glória de Deus. A grande demanda ministerial hoje dos pastores é fechar a porta dos fundos da igreja. E é nesse aspecto que inúmeros pastores mais têm expressado dificuldade. Como eu falei, Sobral tem 4,76% de evangélico. Coloca aí um índice que eu coloquei aí. Juazeiro 4,48%. Canindé 4,44%. Crato 3,15%. É interessante que quando você vê essas cidades, principalmente as três últimas, são cidades onde tem um pesado investimento para o turismo religioso. Um grande desafio, queridos. E agora, como saiu na Isto É, do mês de setembro, tem agora a nova figura do evangélico não praticante. Assim como tem o católico não praticante. Agora surgiu essa nova figura do camarada que se diz evangélico, mas não participa de nada na igreja. Não tem nenhum compromisso, nenhum envolvimento. Amados, essa deficiência ministerial tem produzido uma população absurda de mais de 40 milhões de desviados no Brasil. Em março, quando eu vi esse dado lá na Jocum, eu quase caio para trás. Eu digo, meu Deus, 40 milhões de desviados no Brasil. Não é muito difícil você esbarrar numa pessoa que já esteve no envolvimento diretamente dentro da igreja,
e que hoje é um desviado. Ou seja, uma população equivalente à população evangélica que já foi evangélica e agora está totalmente apostatada. E o pior, essa geração pós-cristã são pessoas que estão se transformando nas piores pessoas da sociedade, lambuzada no pecado, na iniquidade. O cumprimento da palavra quando diz que o primeiro se torna pior do que o primeiro estágio. Isso nos leva, queridos, a uma triste conclusão acerca do crescimento dos evangélicos no Brasil. A grande quantidade tem sido um atestado de baixa qualidade, redundando em enormes perdas. Eu penso que o processo de qualificação do crescimento demanda a igreja evangélica pensar não apenas em transformação, ou seja, numa mudança de forma, mas em uma transfundação, uma mudança de fundamentos, valores e culturas. Amém? E só através da sabedoria da cruz nós poderemos reverter esse quadro. Eu chego à conclusão, queridos, que nós precisamos orar e orar muito. E aqui eu volto para o texto de Mateus capítulo 6. Em geral, quando nós falamos em oração, nos lembramos de pedir, solicitar algo para Deus. Normalmente é o que vem em nossa cabeça. A questão é que o Senhor Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, Ele deixa muito claro que antes de pedir qualquer coisa para Deus, nós devemos oferecer nossas vidas totalmente para Ele. E esta oração de Mateus capítulo 6, registrada no Evangelho de Mateus, nos mostra isso claramente. Todos nós desejamos as bênçãos de Deus sobre os nossos lares, amém? Eu desejo. Mas para que a nossa casa, o nosso lar e essa sociedade seja transformada, seja abençoada, é preciso que primeiramente nós mesmos sejamos uma bênção na mão de Deus. Tudo que Deus quer realizar, amados, na nossa casa, no nosso lar, vai começar primeiramente em nós mesmos. Às vezes aguardamos as bênçãos de Deus, imaginando que quem precisa de mudanças em nossas casas são os outros e não nós. E não é muito difícil você encontrar a guerra dos sexos. É a mulher, é o marido, é a esposa. Ah, ela não muda, por isso que eu não mudo. Ela não perdoa, por isso que eu não perdoo. Essa síndrome de Éden. Foi a mulher que tu me deste. A serpente. Ah, seria tão bom se ela estivesse aqui hoje à noite para escutar essa mensagem. Seria tão bom se ele estivesse aqui hoje à noite. Queridos, Deus vai transformar e abençoar as nossas casas e sociedade, mas com certeza vai começar a partir de cada um de nós. O que Ele quer escutar de nós nessa noite, de cada um de nós, é isso. Eu quero ser uma bênção no meu lar. Amém? Diga assim: eu quero ser uma bênção no meu lar. Olha para a pessoa do teu lado e diga: eu quero ser uma bênção no meu lar. Amém. 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 E esta oração de Mateus capítulo 6 nos ensina como podemos experimentar isso. Eu quero deixar com vocês pelo menos 5 dicas ou passos, você decide como você deve chamar. Mas pelo menos 5 passos aí para você ser uma bênção no seu lar. O primeiro passo é que eu serei uma bênção no meu lar quando desfrutar de uma íntima comunhão com o Pai. Olha o que diz o verso 9 do texto de Mateus capítulo 6. Jesus diz: Pai nosso que estais nos céus. Queridos, aqui Jesus usa um termo que é profundo. Jesus usa a palavra Abba. Normalmente a tradução para Abba se usa muito paizinho. Mas alguns estudiosos dizem que é algo tão profundo, que vem de tão dentro, que é como aquela criança que não sabe nem falar ainda, ela apenas balbucia. Papá. Totalmente dependente, íntima com o Pai. E é interessante porque Jesus aqui está querendo ensinar algo profundo aos seus discípulos. Ao chamar Deus de Pai, Abba,
Jesus nos ensina sobre a importância da intimidade com Deus. Para os seus discípulos naquela época, chamar Deus de Pai era algo novo, diferente, esquisito, totalmente fora do ensinamento dentro da cultura religiosa do judaísmo. Para eles, Deus era um Deus distante, que ninguém poderia ousar desfrutar da sua intimidade. Jesus quebra esse paradigma com os seus discípulos. O Senhor Jesus nos mostra, amados, que relacionamento com Deus é de pai para filho. Eu estava dizendo de manhã que todos os dias eu tenho que me lembrar de Mateus capítulo 3, quando o céu se abre, e Jesus ali escuta, de Deus Pai, uma voz vinda do céu dizendo: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amados, você se sente assim? O filho amado em quem Deus tem prazer? Só quem tem profunda intimidade com o Pai. E queridos, isso é fundamental para a tua caminhada cristã. Você precisa ter a compreensão da sua posição diante de Deus. Ele é teu Pai, Ele é nosso Pai, Ele cuida de mim, Ele não vai deixar que nada aconteça sem a permissão dEle. Ele vai me dar, mas Ele vai tirar conforme a sua vontade. Amém? E para se desfrutar da intimidade de Deus, não há atalhos. Não há atalhos. O caminho é a busca constante da presença do Senhor de todo o coração. Em Jeremias, no capítulo 29, verso 13, diz: Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. É interessante que quando lemos que encontraremos o Senhor, quando buscarmos de todo o nosso coração, o texto nos dá o sentido de buscarmos a Deus como buscamos o ar que necessitamos para viver. Como buscamos um pouco de sombra e água fresca diante de um deserto. Quando estamos sedentos. É assim que Deus espera de cada um de nós, amados. Essa intimidade de uma total dependência. Amém? Você será uma bênção no seu lar, se realmente você buscar essa intimidade com Deus. Segunda dica para você: você será uma bênção no seu lar quando viver em santidade. Jesus diz no verso 9: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amados, santificar o nome do Senhor através da nossa própria vida, é aqui isso que Jesus está dizendo. É viver de modo que as pessoas vejam a presença do Senhor em nosso dia a dia, através do nosso estilo de vida. Isso significa viver de maneira transparente, para que as pessoas possam ver Deus como Ele de fato é. É as pessoas, onde você chegar, a sentir a presença de Jesus na sua vida. Domingo passado, Daniel Matos pregou aqui. Eu assisti um pedacinho da mensagem dele. Daniel Matos disse uma frase que, puxa, tremenda a frase do amado irmão. De manhã ele estava comigo. Eu até perguntei se a frase era dele. Ele disse: não era, Márcio. Eu escutei, eu li em algum lugar. Daniel Matos diz assim, na mensagem dele: o mundo não lerá a Bíblia. Ler o quê? As nossas vidas. E amados, nós vamos impactar essa sociedade, a nossa casa, quando nós decidirmos pela santificação do Senhor. Somos chamados para sermos santos. Mateus capítulo 5, versículo 48, nós estamos aqui na oração do Pai Nosso, bem no meio do Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. Mas no capítulo 5, versículo 48, Jesus diz: portanto, discípulos, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ou seja, sejam santos, separados para o propósito de Deus. Fuja das paixões mundanas. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, sede santos porque eu sou santo. Amados, para testemunhar do poder de Deus sem palavras, é preciso uma vida transparente, que cause impacto na vida das pessoas, e não há melhor lugar para verificarmos a coerência entre as nossas palavras e a nossa prática do que na família, onde todos nos conhecem a fundo. A minha igreja em Sobral me conhece em parte,
Os meus amigos mais íntimos conhecem um pouquinho mais a fundo. Mas minha esposa e minhas filhas me conhecem profundamente. Sabe se eu tenho máscaras, se eu vivo o que prego, ou prego o que vivo. E o meu Deus me conhece mais ainda as motivações. Amados, é dentro da casa que a transparência deve começar. Uma vida santa é o testemunho que fala muito mais do que nossas próprias palavras. Chega, o mundo não quer mais saber de retórica, de blá blá blá, está cansado de conversa fiada, de discurso, de retórica. As pessoas querem ver vida na vida, Jesus na nossa vida, amém? Jesus na nossa vida, e aí nós vamos transformar o nosso lar e a nossa sociedade. Então essa é a segunda dica. Para você ser uma bênção no seu lar, você precisa viver uma vida santa. A segunda dica para você ser uma bênção, eu serei uma bênção no meu lar, é quando o Senhor Jesus estiver reinando em todas as áreas da minha vida, com total obediência à sua vontade. Olha o que diz o verso 10, Jesus diz no verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amados, às vezes queremos que as pessoas ao nosso redor mudem a sua conduta, quando Deus quer nos transformar primeiro. É preciso entregar todas as áreas da nossa vida em completa obediência ao Senhor, cumprindo a sua vontade, pois o Senhor Jesus se entregou completamente por nós. Ele mesmo, o Senhor Jesus nos inspira a isso. Se você abrir o Evangelho de João, tem pelo menos 10 versículos, como esse de João 6,38. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus chega ao ponto, em João capítulo 4, de dizer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Jesus diz, olha, a minha sobrevivência é fazer a vontade do Pai. O que me dá sobrevivência é fazer a vontade do Pai. Amém, queridos? Isso é fundamental, porque o coração que não possui os valores do reino de Deus se rebela contra a sua vontade. O conselho do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 17, é que façamos a vontade do Senhor. Paulo está escrevendo para a igreja. Ele diz, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amados, temos que dar em obediência aos pensamentos do Senhor e dentro dos seus caminhos, tudo. Temos que andar em obediência. Preste atenção, querido, que eu vou dizer para você nessa noite, agora. O amor de Deus por você, ele é incondicional, mas a bênção é condicionada, depende da obediência. Preste atenção, a bênção é condicionada, depende da sua obediência. Amém? Quarto passo, para você ser uma bênção no seu lar, é quando eu serei uma bênção no meu lar, quando reconhecer meus próprios erros e confessá-los. Olha o que diz o versículo 12, Jesus diz no verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Amados, o pecado não confessado gera culpa no coração. Quando você vê Davi, que cai de uma forma trágica com Batseba, e quer esconder o seu pecado, e ele é confrontado pelo profeta, Davi demonstra realmente aquilo que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. A forma como ele reage é uma forma tremenda, com quebrantamento, contrição, humilhação. E Davi escreve no capítulo 30, no Salmo 32, verso 3 e 4, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer,
Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Amados, você quer ver uma coisa terrível na vida de um crente em Cristo Jesus? É um pecado encoberto. Olha, você carrega uma saca de 50 quilos nas suas costas. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque quando eu estive aqui, eu servia aqui com os grupos pequenos. E hoje eu acredito que uma igreja que não tem grupo pequeno, ela não cresce de uma forma saudável. Lá em Sobral, quando nós chegamos em 2009, nós começamos a ensinar sobre essas questões de confissão de pecado, treinamento para a liderança de grupo pequeno. E eu disse, olha, o grupo pequeno é o lugar de confissão de pecados. Pastor, esse negócio aqui não existe, não existe isso em Sobral. Eu disse, na Ibava vai existir, porque isso é palavra de Deus. Confissão de pecados é o cumprimento da palavra de Deus no seu povo. É a lavagem do Espírito nas nossas vidas. Então o grupo pequeno, glória a Deus, porque é esse lugar, esse ambiente, onde oportuniza a confissão dos nossos pecados. Por isso, amado, é preciso reconhecer que falhamos e assumirmos a responsabilidade pelos nossos próprios erros e não transferir para ninguém. O pecado também impede a ação de Deus em nossas vidas. Olha o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 59, verso de 1 a 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Atrapalha a nossa relação com Deus. Um pecado encoberto é como se Deus estivesse com a mão no nosso peito. Sabe, quando Tiago diz no capítulo 4, verso 6, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Enquanto você estiver com pecado encoberto, a bênção de Deus não virá sobre a sua casa, sobre o seu lar. Enquanto você não reconhecer, não confessar, não se quebrantar, não se humilhar, não virá sobre a sua casa. Deus está vendo. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2, é um texto que ecoa nos meus ouvidos diariamente. Deus se revelando a Abraão, diz, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Não tem jeito, você pode esconder dos homens, mas de Deus você não esconde. Amados, para sermos uma bênção em nossos lares, é preciso confessar nossos pecados, reconhecendo nossos erros diante de Deus e decidirmos abandonar estes pecados, amém? Olha o que diz Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Não vou prosperar, não prospera. Ainda bem que o texto não para aí. Mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. A palavra misericórdia aqui na Bíblia vem de uma conjunção de duas palavras, misericárdios, ou seja, é Deus colocando o seu coração na nossa miséria. Merecíamos sermos fulminados, graças a Deus que Jesus veio, amém? Então esse é o quarto passo. Reconhecer os nossos próprios erros e confessá-los. Quinto passo para você ser uma bênção no seu lar, querido, e último, quando liberar perdão de todo o coração. Olha o que diz o verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Amados, aqui eu penso que nós estamos diante do maior entrave de um crente diante de Deus, a falta de perdão. Eu escrevi aí no editorial sobre perdão, tudo começa com perdão. É o maior entrave de um crente diante de Deus, é a falta de perdão. Quando um crente em Cristo Jesus
não perdoa, tem dificuldade nessa área, ele está dizendo: Deus, eu não aceito o teu perdão na minha vida. Eu não aceito o teu perdão na minha vida. Amados, a mágoa tem destruído os relacionamentos nos lares. A raiz de amargura e o ressentimento tem aberto feridas profundas em maridos, esposas e filhos. O único remédio para curar e anular todos os efeitos da mágoa é liberar perdão. O Senhor nos ensina claramente sobre a importância de perdoar nossos ofensores de todo o coração. Em Mateus capítulo 18, eu fico imaginando que tinha um camarada ali que estava enchendo o saco de Pedro. E Pedro diz para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que tem me ofendido? 7 vezes? Jesus diz: Pedro, cara, é 70 vezes 7. Ou seja, perdão para um crente é um estilo de vida. E é incrível como você encontra ainda irmãos, pessoas dentro da igreja com dificuldade nisso, nessa área. Eu tenho camaradas lá em Sobral, que os ossos dele estão definhando, porque ele tem dificuldade nisso. Já mostrei para ele: rapaz, você tem que se quebrantar, você tem que perdoar. Mas ele não consegue, ele diz que não consegue, na verdade ele não quer. Perdoar, amados, é condição para que os nossos próprios pecados sejam perdoados. Preste atenção, o final da oração do Pai Nosso, como é que Jesus conclui a oração do Pai Nosso? Olha os versos 14 e 15 da oração que nós lemos. Jesus conclui dizendo isso: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as ofensas. É questão fundamental. Amém, queridos? E perdoar também é fundamental para a vida nossa em comunidade, como igreja. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Fundamental para a saúde da igreja, da comunidade. Amados, guardar mágoas, ressentimentos, amarguras contra alguém é o mesmo que tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. É a mesma coisa. Quem vai morrer é você. Deus nos perdoou de uma dívida impagável e nos perdoa todas as vezes que confessamos. E a pergunta é: por que não perdoar quem nos ofende? Amém? Eu quero concluir dizendo o seguinte: tudo o que Deus vai fazer nas nossas famílias, todas as bênçãos, todos os consertos e transformações, começarão primeiramente em nossas vidas, para depois alcançar o nosso lar, a casa inteira e a sociedade. E eu quero terminar contando a história, terminar essa palavra contando a história para vocês da inscrição na lápide do túmulo de um bispo anglicano que está sepultado lá na Catedral de Westminster, na Inglaterra. Ele escreveu assim: quando eu era jovem, e eu me identifico, porque quando eu era jovem também era impetuoso, sindicalista, né? Militante do Partido Comunista, brigava com Deus e o mundo, Che Guevara, a estrela, o facão, impetuoso, achava que podia mudar o mundo. Eu gostaria, diz o seguinte: quando eu era jovem, livre, minha imaginação não tinha limites, sonhei em mudar o mundo. Na medida em que envelheci e tornei-me mais sábio, vi que o mundo não seria transformado. Então retrocedi nos meus sonhos e meus ideais. Vou fazer o seguinte: eu vou mudar só o meu país. Logo observei que o meu país também não queria ser mudado.
E na medida em que cheguei nos meus últimos dias, num gesto desesperado, retrocedi tudo que podia retroceder e pensei: olha, eu vou mudar pelo menos a minha família e aqueles que estão mais próximos de mim. Mas ninguém queria saber disso, nem minha família, nem os meus amigos mais próximos queriam ser mudados. Agora, em meu leito de morte, eu penso que deveria mudar a mim mesmo. Assim, pelo meu exemplo, minha família teria sido mudada, e pelo exemplo da minha família, o meu país poderia ter sido diferente. Quem sabe, mudando a mim mesmo, eu tivesse mudado o mundo. Amém? Glória a Deus. Todas as mudanças que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, no seu lar, nessa sociedade, começa por você, querido. Começa por você, começa por nós. Amém? Curva a cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós dependemos do Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse que sem mim nada podeis fazer, nada podereis fazer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que teu povo que aqui está, Senhor, possa compreender, Senhor, que tem muita coisa em jogo. Quantas vidas perdidas, Senhor, nessa sociedade, nessa cidade, nesse estado, em Sobral, precisando, ó Deus, de uma palavra de esperança, de perceber, Senhor, vidas transformadas, a imagem e semelhança de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós aqui nessa noite saiamos daqui, Senhor, com compromisso, Deus, de realmente buscar uma intimidade profunda de comunhão com o Pai, entendendo, Senhor, que essa comunhão é de uma dependência de pai e filho. Te peço, Senhor, também em nome de Jesus, que o teu povo realmente, povo chamado para um propósito, povo, Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, realmente viva uma vida santa, em santidade, espelhando, Senhor, a tua glória. Te peço também, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que Jesus venha reinar em todas as áreas da minha vida, Senhor. Vem, Senhor, reina. Tudo o que sou e o que tenho, Senhor, é teu. Reina, Senhor, nos lugares mais escuros do meu coração, ó Pai, para que eu possa ser essa bênção, Senhor, no meu lar, nessa sociedade. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo tenha coragem e liberdade de reconhecer e confessar os pecados, Pai. Purifica, Senhor, o teu povo, os corações, as famílias, os lares. Que haja, Senhor, um derramamento, Senhor, do teu Espírito no teu povo, um quebrantamento. E que o Senhor venha a perdoar. Eu te peço, ó Deus, também, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, livra o teu povo, Senhor, do coração orgulhoso, duro. Que teu povo aprenda a liberar perdão, Senhor, assim como foi perdoado em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade nessa noite, nessa igreja tão amada. O Senhor sabe a minha alegria, a minha gratidão,
a liderança dessa igreja, ao teu povo, o carinho de irmãos tão amados. Então, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, sustenta a Igreja Batista Central de Fortaleza, para a tua honra e para a tua glória, Pai. E enquanto a igreja ora, eu não quero voltar para Sobral e perguntar. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E que também não há em nenhum outro salvação, só Jesus. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Um gesto, uma mão levantada, dizer eu quero. Amém, glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Estou te vendo, Deus abençoe, querido. Abraça esse irmão aí, dá um abraço caloroso. Há mais alguém? Amém, glória a Deus. Não perca a oportunidade, amado. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai sem Ele. Há mais alguém? Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, querida. Dá um abraço nela aí. Isso. Amém, amém. Pronto. Depois leva esses irmãos ali no espaço conexão, né? Há mais alguém? É hoje, amado. Mais alguém? Obrigado, Senhor, por essas vidas, que o Teu Espírito venha selar essas vidas, que eles andem em intimidade contigo, Pai. Que o Senhor seja o seu bem maior, para a honra e glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, IBC. Obrigado.